Voz Araraquarense. Cobertura das eleições 2020, com o repórter mirim Arthur Gimenez Prado. Apoio Unique Hall, Cris Impressões, Cris Refriar e Zito Alimentos. Olá para você que me acompanha pelo Instagram, Facebook, YouTube, eu sou Arthur Gimenez Prado, está no ar mais um Voz Araraquarense, cobertura das eleições municipais 2020 aqui em Araraquara. Continuando com as sabatinas com os candidatos à prefeitura, hoje recebo Nino Mengatti do PSB. Tudo bom, Nino? Tudo bem, você? Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. É importante que nós tenhamos canais e você tem, além de ter muita audiência, nós estamos há poucos dias das eleições e a gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito crítico de pandemia e que nem todo mundo está podendo ir para a rua, não tem todas as informações necessárias. Então, estou à sua disposição e para que a gente possa colocar nossas propostas, eu tenho feito propostas verdadeiras, factíveis, sem nenhuma crítica, porque as pessoas não querem se tomar lá da cá. Eu sempre pautei meus 40 anos de vida pública, sempre, principalmente em defesa da democracia, as divergências de opinião, de religião. Eu quero sempre pensar no bem da cidade e nunca entrar nessa questão nós contra eles ou qualquer coisa que divide a cidade, sempre pensando no bem comum da população. Bom, começando aqui, você poderia falar um pouco sobre a sua carreira, como foi, o que você passou até chegar aqui? Eu tenho 57 anos de idade, eu moro na Araraquara há mais de 31 anos e tenho muito respeito para a cidade que me acolheu. Eu comecei minha luta política já aos 16 anos, na redemocratização do país, quando a gente nem tinha direito, às vezes, a voto, então no combate à ditadura. Depois eu fui um dos coordenadores da campanha das Diretas Já. Também atuei no movimento, quando levou Tancredo Neves para a disputa do colégio eleitoral. E depois, na luta da redemocratização em 82, que só se votava para governador, atuei no movimento estudantil, também na UNE, na UEE, pelas liberdades democráticas. E também tem uma história de trabalho com Ulisses Guimarães, no MDB, com o ex-governador Quércia, e com muita gente em atuação. Em 1990, nós começamos um movimento aqui em Araraquara para eleger um deputado federal e 3 estaduais, porque havia 30 anos que Araraquara não tinha deputado federal. Então, nós perdíamos verbas, perdíamos receita, e aí eu, naquela época, junto com o ex-deputado federal Marcelo Barbieri, nós elegemos o Lobe, o Dimas Ramalho, o Jaime Gimenez, e Araraquara, depois de 30 anos, começou a ter deputado federal. Depois eu atuei na campanha da Frente Presidencialista, também, e uma história de muito trabalho. E aí depois eu assumi uma pasta importante aqui, que foi a Secretaria de Governo em 2009, que pesa momentos de dificuldades, foi uma experiência. E a maior experiência foi na área da educação em 2010, quando eu assumi a pasta, em 14 de junho de 2010. Nós tínhamos 2.500 crianças fora das escolas, não tínhamos internet e alguns problemas. 40 escolas reformadas em 2 anos, 9 escolas novas, 2 de tempo integral, e depois, melhor merenda do Sudeste do Brasil, e a minha atuação sempre foi pautada em defesa, principalmente, das pessoas e da vida. Depois assumi novamente a Secretaria de Governo, depois de ter resolvido esse problema da falta de vagas, e também eu fui secretário de Segurança Pública aqui em Araraquara por 7 meses, implantamos o CIADEM, o programa CRAC Vencer é Possível, que infelizmente volta, hoje a questão do CRAC, é muito sério. Nós fizemos uma parceria com o governo federal, com a Polícia Militar, a Assistência Social e a Saúde, principalmente nas praças, uma atuação para que não houvesse mais os usuários, principalmente de drogas, para ter assistência. Aí eu disputei a eleição para prefeito aqui em 2016, fiquei em 4º lugar com 9.000 votos, foi a primeira disputa que eu tive. E depois eu fui convidado para ser secretário de Educação em São Carlos, pelo atual prefeito Ayrton Garcia, e lá também tinha os mesmos problemas. 2.600 crianças fora das escolas e a rede municipal com vários problemas. Depois de 3 anos e 8 meses, nós
construímos 9 escolas, reformei 22, centro de formação, merenda, tem um bairro lá em São Carlos que era um dos bairros mais violentos, né? O Gonzaga. Fizemos lá um projeto que o Semear, hoje tem 500 crianças atendidas, e depois, ao final de 3 anos e meio, a terceira melhor educação do Brasil, e nenhuma criança fora da escola, e o melhor IDEB no interior de São Paulo. Então, essa é uma trajetória breve que eu vou falar das propostas. Uma vida pautada, tenho honra de ter vida pública, ilibada. 1 bilhão de investimentos em 20 anos de vida pública, nenhum processo, nada. Toda a minha vida pautada pela ética, defesa das pessoas e principalmente em defesa do dinheiro público. Bom, Nino, falando de uma pasta que é essencial, né, que até com sua experiência aqui em Araraquara e em São Carlos, que é da educação. O que você e seu governo pretendem fazer para melhorar as escolas e educação em nossa cidade e no geral? Nós teremos um desafio imenso, porque enquanto não houver vacina, dificilmente nós teremos retorno às aulas. Então, nós temos aí quase 30 mil alunos aqui na rede municipal que dependerão ainda de apoio, principalmente na alimentação. Eu quero implantar aqui com o prefeito o cartão da merenda, que, como fiz em São Carlos, R$1 milhão por mês, que nós recebemos um dinheiro do governo federal para a compra da merenda. Então, se você colocar o cartão da merenda, o que você faz? A pessoa compra a merenda onde ele achar melhor. No mercadinho, no açougue, você compra gêneros alimentícios e gera receita para as crianças. Terceiro, segundo ponto, escola de tempo integral. Eu fiz uma escola, que é a Zé Roberto de Pádua, lá no Pedregal. Nós precisamos pelo menos mais 6. Secap, Iguatemi, Parque São Paulo, Selmidei, Roxo, Vale Verde. E nós temos ainda algumas regiões da cidade, Parque Portugal, que ainda não tem escola de tempo integral. Nós precisamos manter as crianças na escola, com educação. Manter, principalmente hoje, um desafio imenso, que é o ensino híbrido. Porque nós não teremos, a curto prazo, ensino presencial. Então, e nós temos um desafio imenso. 2/3 da população de Araraquara só tem internet em 15 dias. Telefone pré-pago. Tem do dia 10 ao dia 25 ou do dia 1º ao dia 15. Então, nós temos um apagão digital aí, que a pessoa, depois de 15 dias, não consegue acessar as redes sociais, não consegue educar. Qual é a minha proposta? Tablet para os professores com chip. E o governo federal tem um programa que chama Internet para Todos. 2.800 postos já no Brasil, 2.800 localidades no Brasil já tem. Como no Maranhão, que também foi implantado essa semana retrasada, internet de 5G, você coloca nas praças, nas escolas, e você pode usar a internet. Então, se a gente não disponibilizar a internet em massa, não tem como. 2/3 da população não tem internet. 12 mil estão desempregados. 67 mil pessoas estão no auxílio emergencial, que acaba em janeiro, e 80 mil araraquarenses estão inadimplentes. Então, na educação, escola de tempo integral, contratação de professores, ensino remoto, mas com internet, porque senão, então, quanto custa uma antena? Nada. Você precisa de um governo federal, falar com o ministro. Eu conheço os ministros, conheço o Brasil, porque eu já atuei em Brasília, quando o Marcelo foi deputado federal por 14 anos. A gente instalar a torre de 5G, senão a gente não vai conseguir, você vai ter um apartheid digital. Quem tem dinheiro tem acesso à internet e 2/3 da população estão sem. Então, escola de tempo integral, merenda, cartão merenda solidária, investimento ainda. E nós temos, eu quando fui secretário aqui em 2010, 2.520 crianças estavam fora das escolas. Hoje, infelizmente, 1.150 estão fora. Nós temos que construir mais escolas, mas enquanto não tem a vacina, não volta às aulas presenciais. Ensino híbrido, com internet de banda larga disponibilizada, tablet, formação. E é esse o caminho da educação inclusiva e da educação para o futuro que nós vislumbramos. A hora que retornar, isso não significa que nós não tenhamos que fazer os investimentos. Nós vamos ter que construir em Araraquara mais 4 escolas ainda. Principalmente o Parque São Paulo, que cresceu muito. Na região do Vale Verde, apesar de 4 escolas, precisam mais 2 no Romilda Barbieri. No Secap Iguatemi já tem falta de vagas, porque houve ampliação. E então nós precisamos mais 4 escolas, mas principalmente escola de tempo integral. Não é para manter a criança fora da rua.
Uma educação, merenda de qualidade, ensino e aprendizado. Muito bem, vamos falar então de saúde. Uma coisa que me interessou muito no seu plano de governo é que a promoção, que cita lá, a promoção de ações relativas à alimentação saudável, que é muito importante para todos nós. Além desse, quais são seus outros planos para a área da saúde? Alimentação saudável, eu fiz uma parceria quando fui secretário de Educação com a Uniara. Nós temos um departamento na Uniara que cuida dessa parte, né? Primeiro que nós mantínhamos, e acho que é importante retornar, para que nós temos muito na educação, ainda muito criança obesa, infelizmente. Então, com a alimentação correta, a Uniara acompanhava essas crianças. Nós precisamos informatizar. Ainda em Araraquara, todos os prontuários. Se você for num postinho do SECAP hoje, ou no Vitório Desante, ou vir num posto do Melhado, infelizmente, hoje os prontuários são todos de papel. Todos. Então, na hora de marcar uma consulta, você precisa se dirigir ao posto. Aí, se perde o prontuário de papel, ou tem um incêndio, ou tem algum problema, você não consegue ter... Nós estamos no século XXI, e Araraquara ainda, como que você faz? Por isso que eu quero colocar internet 5G com o governo federal. Do seu celular, você marca a consulta. É fundamental. Para isso, eu preciso informatizar os prontuários todos. Porque se eu tiver... Hoje é impossível que uma pessoa que mora no Selmidei, que tem gente que trabalha, por exemplo, lá na Cutrale, na saída da cidade. E se ele ficar doente, passar mal lá no Iguatemi, ele tem que voltar para o Selmidei, porque o prontuário de lá não consegue. É um absurdo hoje, informatização da saúde. Nós temos que... Eu tenho uma preocupação muito séria, falando com você, que é pós-período da pandemia. Eu espero que passe, né? Está demorando muito ainda, mas nós temos uma fila de 2.500 pessoas que estão com cirurgia de hérnia, com cirurgias cardíacas, que não conseguem fazer cirurgia. Então, aí, muita gente já morreu nesse caminho, porque não há vaga nos leitos, na UTI. Precisamos conversar com o HU em São Carlos, na Federal, o Hospital de Matão, que é referência, precisamos falar com o Hospital UEAB de Américo. Nós vamos juntar e comprar, se você pode colocar OS na saúde, como tem na gota de leite e nas UPAs, nós temos que ir lá na Beneficência, na Unimed, comprar leito e fazer cirurgia. A saúde não pode esperar. Informatização, felizmente a FURP não foi privatizada, eu sou contra a privatização, nós precisamos aqui na FURP comprar remédio mais barato. A FURP produz remédio Américo, manda para São Paulo e a gente não consegue comprar. Está aqui do lado, nós precisamos unir a região e principalmente humanizar a saúde. É impossível que hoje, no século XXI, para marcar uma consulta, então nós precisamos ter rapidez, a saúde não pode esperar. A educação não pode, a saúde. Eu tenho preocupação com a pandemia, que vai continuar, infelizmente. Nós precisamos massificar a testagem. Precisamos, sinceramente, se a gente quiser evitar a doença além do isolamento social, para quem pode, óbvio, né? Porque não dá para brincar com essa doença. Então, a cirurgia eletiva, fortalecimento da FURP, a gota de leite. Nós sabemos que há muitas mulheres que têm exames de mamografia. Eu conversei recentemente, tem uma carreta da mamografia do Estado de São Paulo, não precisamos deixar a milhares de mulheres aqui que ainda contraem câncer de mama, que é o que mais mata. Precisamos saúde da mulher e não esquecer a saúde do homem, porque os homens não vão, novembro inclusive é o mês azul, né? Os homens não se conscientizaram, precisa fazer exame de próstata, mas precisa primeiro vencer o preconceito. Os homens têm que também ter saúde, porque sem saúde você não cuida do seu filho, da sua família. Nós gastamos aqui em Araraquara 40% na saúde, 40%. E o resultado ainda deixa a desejar. Então, precisamos fazer investimento, principalmente informatizar a saúde, diminuir fila, cirurgia eletiva, fortalecimento da FURP, mamografia e gota de leite fortalecida. Bom, outra pasta que é importantíssima aqui em nosso município, que é o meio ambiente. A gente tem como exemplo o Parque Pinheirinho, o Parque do Basalto, que será reaberto logo após a pandemia, né? E no seu governo, o que será feito nessa pasta? Você recriaria a Secretaria do Meio Ambiente na nossa cidade? Você é a favor dessa recriação? Sinceramente, se tiver que extinguir outras secretarias, eu recriaria o meio ambiente, sem dúvida. As queimadas urbanas, nós perdemos o aquífero Guarani não é eterno. As chuvas, esse ano é um período muito sério, uma escassez de água, falta d'água já,
por mais investimento que nós façamos em poços profundos, nós perdemos muito. O DAI já está sobrecarregado, tem que cuidar do lixo, tem que cuidar da limpeza urbana, tem que cuidar... Então, a arborização de Araraquara ela já está muito precária, muitas árvores estão com cupins e tal. Nós já tivemos aqui o selo verde e azul, nós ficamos entre as 20 cidades com a melhor prática ambiental do estado de São Paulo. Com o fechamento do meio ambiente, a fauna, a flora, nós temos a questão dos animais, da proteção dos animais que estava dentro do meio ambiente. Quem tem mecanismo de fiscalização, se isso não é uma política só para agradar. A gente vê com essa escassez de água, essa questão das queimadas urbanas que a gente viveu no Pinheirinho, no Parque Basalto, no assentamento Bela Vista, que destruiu lá o plantio de centenas de agricultores, o quanto faz falta ao meio ambiente. Não é recriar, é recolocar ela como pauta obrigatória e tirar do DAI aquilo que não é função do DAI, a função do DAI é coleta de lixo, que é cuidar da água e de esgoto. O DAI não tem que ficar cuidando de varrição urbana, cuidando de queimadas, tal. Isso não é atribuição. Isso é atribuição. Se nós estamos numa cidade que já esteve entre as melhores práticas ambientais do país e do mundo, nós temos que a Secretaria do Meio Ambiente, eu sou favorável sim, não se trata de um cabide de emprego, de criar cargo de secretário, até porque nós temos excelentes funcionários de carreira que podem ocupar essa secretaria com tranquilidade. Eu acho que, sinceramente, foi um atraso para a cidade, diante do que nós estamos vivendo, não só da pandemia, mas de tudo que nós estamos vivendo aí na fauna e na flora, no lixo, em tantas coisas. A recriação da Secretaria do Meio Ambiente é urgente e necessária. Bom, falando agora de uma coisa que interessa, eu acho que a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, que é a parte dos impostos, as taxas, como tem a taxa de lixo, taxa de esgoto, de iluminação, enfim, o que você e seu governo pretendem fazer em relação a isso? Eu, particularmente, a planta genérica já foi refeita, né? Eu não faria de uma maneira tão abrupta, porque sacrifica, nós estamos num momento, se 80 mil pessoas não estão conseguindo pagar mais suas contas, 15 mil perderam emprego, e 67 mil a partir de janeiro, você não terão mais auxílio emergencial, nós temos que cortar despesa e não receita. Então, não dá para dizer que eu vou fazer uma demagogia de abaixar imposto. O que eu vou fazer, que eu acho que foi uma coisa arbitrária, você gasta R$50 de água e aí você paga 50 de esgoto. Quanta gente que tem um jardim em casa, tem que lavar seus quintais, porque tem cachorros também, tem que cuidar da casa. Então, sobre essa água é computada a água que eu tenho, por exemplo, em casa, 3 cachorros. O Fred, o Paçoca e o James, que tomam água, são 3 cachorros. Sobre essa água que os animais consomem, também é cobrada uma taxa de esgoto. Eu vou reduzir essa taxa para 20%, porque isso pode, isso tem legalidade. Eu, sinceramente, não é justo que você tem que cobrar a taxa de esgoto sobre o esgoto, e não sobre a água que é consumida, a água potável, ou a água que os animais consomem. Quanta gente tem pássaros em casa, tem horta, hortaliças, e aí você sobretaxa. Sinceramente, nós não podemos mais sacrificar. Araraquara já teve, por exemplo, o ISSQN, que qualquer microempresário, qualquer setor da área de cultura, que era 0,5%, aumentou para 3,5%. Os hotéis pagam esse valor. Então, eu primeiro não vou taxar mais nada. Ninguém aguenta mais taxa. A CIP é uma taxa que é importante, porque a iluminação pública da cidade depende. Ela é a mais democrática de todas. Quem consome R$10, paga 1. Quem consome 1.000, paga 100. É uma taxa que já foi, já esteve aí, já está, mas se você vai... Aliás, nós temos que trocar as 36 mil luminárias da Araraquara. Você tem lugares que tem lugares com LED, como a Bento e tal, aí você pega o Parque São Paulo, o Hortências e alguns outros bairros, que as lâmpadas ainda são de sódio, escuras, entendeu? Então, a CIP, ela é democrática. Vou abaixar a taxa de esgoto, porque não é justo que na água você paga uma incidência de 100% do que você consome para consumo humano ou animal. Você é sobretaxado no momento que nós estamos vivendo, muito sério, de desemprego e de falta de perspectiva pela frente. Bom, vamos falar agora de cultura e lazer. A Araraquara possui vários eventos culturais, espaços, enfim.
Mas o que você acha que pode melhorar? No seu plano de governo, cita a retomada de projetos parceiros com a Secretaria da Educação. Como seria isso? A educação tem a maior capilaridade está nos bairros. As escolas ficam fechadas nos finais de semana. Nós temos que permitir que, principalmente as EMEFs e as escolas que a gente tem no contraturno, aí, o SEC Alessio, o SEC Piaquara, o SEC ABB, tanto SEC Fundecitrus e tantas que ficam aí, nos finais de semana eu tenho uma proposta de, com as parcerias, com as entidades privadas, com os alunos de turismo, com os alunos de pedagogia, os quintanistas da Unesp, da Uniara, da Unip, que a gente possa fazer parceria com os estagiários e abrir essas escolas no final de semana para fazer desse espaço cultural. Nós temos essa questão, eu tenho a ideia de um círculo cultural, como foi feito em BH, inclusive quem fez foi o PSB, do ex-prefeito de lá, que é um sucesso, que leva a isso, e principalmente eu vou inverter um pouco a lógica aqui em Araraquara. Nós temos um museu de paleontologia, o Teatro Municipal, o Teatro Wallace, o Teatro de Arena. Não falta espaço ainda na quadra. O problema é que de final de semana é quando os jovens podem ir para o teatro, quando podem ir para os museus, está fechado. Eu vou inverter a lógica. Segunda-feira não é dia de abrir o museu. Você pode ir para a Europa, Estados Unidos, América Latina, os museus ficam fechados. Aqui a gente deixa aberto de segunda a sexta e de sábado e domingo, que as famílias podem ver. Nós temos o maior museu de paleontologia, o Monte Alto é o primeiro, e depois o nosso segundo do interior de São Paulo. Museu Ferroviário, nós temos um Museu Wallace, temos vários espaços culturais. Aí o pessoal reclama que os jovens ficam na Bento de Abreu bebendo. Vão fazer o quê? Isso é o que resta para eles. Nós vamos inverter essa lógica. Final de semana, museu aberto, para que as famílias possam visitar, ir lá. Não tem sentido deixar o museu fechado, aberto de segunda a sexta, quando a gente não pode ir, e de sábado e domingo fechado. Nós vamos inverter essa lógica. Entendeu? Não é fazer que o funcionário público trabalhe mais. A Uniara tem cursos, a Unip tem. Eu vou abrir os museus de final de semana, incentivar hip hop, samba de roda. Araraquara tem uma efervescência cultural imensa. Ruth Cardoso, o próprio Wallace, tantos escritores que nós temos aqui, Inácio Loyola Brandão. É uma cidade muito rica em cultura e em história. Só que o museu fica fechado no final de semana, aí a gente deixa os jovens em casa, à mercê de fazer nada nas ruas. Então nós precisamos incentivar. Nós temos aqui o Museu Ferroviário. Temos lá o Bueno de Andrada. Hoje, 5.000 ciclistas vão todas as noites, nos finais de semana, para o Bueno de Andrada, na Padoca, vão lá em Matão, vão em Silvânia e tal. Não tem segurança, não tem água. Isso também é lazer e cultura, porque lá não anda de bicicleta, não é só quem tem dinheiro. Precisamos permitir que a juventude, Araraquara ainda trata os jovens na marginalidade. Eu vou fazer a inversão disso, fazendo que eles se sintam presentes, que eles possam usar os espaços, e não deixá-los na periferia ou deixar em casa, nas chácaras, à mercê de tanto problema, e todos os espaços culturais da cidade fechados. Cultura, junto com a educação e integração da pasta, onde nós temos, incentivar todas as práticas que nós temos na cultura. Falo hip hop, música sinfônica. Eu, quando fui secretário aqui, nós fizemos uma orquestra jovem. Pegamos a Lei Rouanet, que tinha uma parceria, 150 jovens do Vale do Sol, Iguatemi, Selmidei, Parque São Paulo. Fizemos uma orquestra jovem, com 150 músicos, que hoje está desativada, não existe mais. Eu vou retomar, porque os instrumentos estão jogados. Eu vou retomar o MIS, que é o Museu da Imagem do Som, ali no centro. Quanta gente que gostaria de visitar, está lá. O Palacete das Rosas, que é o Palacete Paulo Silva, lá da prefeitura, fechado, deteriorando, caindo aos pedaços, cheio de coisa. Recuperar o espaço. Nós não podemos permitir que o Teatro Municipal fique fechado e os jovens na porta bebendo, porque não tem uma atividade cultural no teatro. Eu vou inverter essa lógica. E para finalizar, né, que a gente aqui nas redes sociais, não dá para falar de todas as pastas, mas seria muito legal. Transporte público, que é uma área bem importante. O que você pretende fazer para Araraquara em relação ao transporte público? O transporte público aqui foi concessionado, né, por 20 anos. Primeiro, manter... o grande problema... Tem dois problemas muito sérios, vou te falar.
O passe do idoso só funciona das 9 às 5. Aí o idoso marca a consulta, marca no postinho de saúde às 7, não pode usar. O estudante que tem direito ao passe, né, de estudante, ele só pode usar durante a semana, nos finais de semana, para ir para o teatro, para ir para os shows. Então, que história é essa? Precisamos fazer a inversão. Aí você pega a região do Vale Verde, Selmidei, os bairros mais distantes, retiraram os ônibus, fizeram um ajuste. Reconhecemos que no momento há muita perda de receita, mas não é justo sacrificar a população. Onde tinham 10 ônibus, hoje tem 5. Nós precisamos sentar com a concessionária, que abrir o diálogo para que as pessoas não sejam tratadas como números e como pessoas. Por isso que é fundamental. O meio passe, que o passe do idoso vale por dia inteiro. Se vale das 9 às 5 da tarde, então se ele tiver médico às 7, ou se ele tiver aqui no mercado às 6, ele não pode usar. Eu vou inverter essa lógica sem onerar a empresa. Bom, queria agradecer mais uma vez a você, a sua equipe. Agora um tempinho para você convencer o pessoal, falar um pouco por que eles deveriam votar em você. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de disputar a eleição como candidato a prefeito. Eu tenho a experiência necessária, conheço os caminhos em Brasília, 14 anos em Brasília, 20 anos em 5 secretarias, principalmente na educação. Eu respeito todos os meus adversários, só que eu acho que está na hora da mudança. Um viveu aqui já está 16 anos e um grupo que quer voltar a 20. Não é só mudar por mudar. Mudar sem experiência, e o ano que vem, a partir de janeiro, os desafios serão imensos. Nós não podemos manter o isolamento de Araraquara, nós precisamos olhar. Eu vou a Brasília conversar com o presidente, vou conversar com o governador, porque dia 16, a disputa acaba dia 15. Dia 16 é o governo para todos, é o único partido que era Araraquara, como sempre foi a minha conduta. Por isso que eu queria pedir, com a experiência que eu tenho, uma vida pública ilibada, volto a repetir, R$ 1 bilhão de investimento em 20 anos de vida pública, sem nenhum processo. Conheço Brasília, conheço os caminhos, e eu quero pedir a vocês que me deem a oportunidade de ser prefeito de Araraquara. Tenho experiência, o meu vice é o Pedro Battistini, engenheiro, um homem de 71 anos, conhecedor profundo do aquífero Guarani, e é engenheiro, já foi vereador. Eu estou disposto, eu tenho experiência e não tenho medo de desafio. Quando tem desafio, é o que me encoraja, por isso que eu quero ser o prefeito de todos para mudar Araraquara e para mudar os destinos. Pessoas como você, sua mãe, seu pai, que amanhã vão poder... Sempre tem alguém para suceder. Amanhã, com certeza, quem está me ouvindo, que é jovem, e hoje, principalmente, nós precisamos gerar oportunidades para que os jovens que estão aqui não saiam de Araraquara, para que tenha trabalho, tenha lazer, tenha cultura, tenha tranquilidade de olhar. Eu quero ser o prefeito por 4 anos, para que Araraquara tenha 40 anos pela frente, olhando o futuro. Bom, e é isso. Fiquem aqui em nossos canais, porque em breve vão continuar as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Muito obrigado.